Um chamado especial de Deus. No estudo de hoje vamos ver as reações de 3 grandes homens chamados do Senhor. E vamos também ver o que a Bíblia fala em relação ao sermos chamados. Será que isso é um privilégio de poucos? A verdade é que Deus chama a todos, e Ele sempre tem um plano para cada um de nós. Acredito que muitos ou todos já ouviram. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mas esse texto tem um contexto sobre ser chamado por Deus ao qual Jesus ensinava por parábolas, e sobre não levar a sério o seu chamado, não dar atenção para o chamado, e não que os escolhidos serão só alguns mais bonitos, mais engraçados. Aqui nesse exemplo o homem foi chamado para um casamento e não se arrumou com as vestes devidas para a ocasião, ou seja, ele escolheu não valorizar o chamado, e por isso foi excluído. Então vamos adentrar no nosso tema que é sobre o chamado em si. Vou ler algumas versões, porque parece que o contexto se encaixa melhor em algumas. Em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 versão NVI. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. NVT, nova versão transformadora. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A primeira coisa que a gente precisa entender é que ser chamado por Deus é um privilégio de todos nós sem exceção. O que nós vamos fazer com esse chamado, que vai nos dizer para onde nós vamos caminhar, para o caminho de Deus ou para o caminho que nos afasta dele. Cada um de nós é um chamado para levar a palavra de Deus adiante. Alguns vão levar a palavra através de músicas e louvores, outros vão levar a palavra de Deus pregando, outros vão levar sendo imitadores de Cristo fora das paredes da igreja. A questão é que cada um de nós pode levar a palavra de Deus de diversas maneiras diferentes, mas para isso precisamos conhecer Ele e a palavra dele. Nenhum de nós pode falar daquilo que não conhece, ou daquilo que não vive. É impossível trazer informações as quais não temos. Não tem como apresentar uma planilha de dados se eu não sei interpretar essa planilha. Não tem como eu ensinar às pessoas como criar um aplicativo se eu não tenho conhecimento daquilo e muito menos sei o mínimo possível para falar a respeito de algo. Não tem como eu mostrar um caminho ao qual eu nunca fui. Porque é uma terra desconhecida. A palavra de Deus é a mesma coisa. Eu posso até falar que acredito em Deus do meu jeito, mas falar com propriedade das maravilhas e misericórdias dele eu só consigo falar com autoridade se eu já experimentei isso. Então cada um de nós precisa ouvir o chamado e ter disposição para realizar a vontade de Deus. O primeiro chamado que vamos verificar hoje conforme a Bíblia nos mostra e qual a reação das pessoas referente àquilo. É o de Moisés em Êxodo capítulo 3 versículo 1 ao 14. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu,
que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. E disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. Aqui Moisés estava tranquilo realizando o seu trabalho diário, cuidando dos rebanhos do sogro, quando o anjo de Deus apareceu como fogo no meio da sarça, e disse a Moisés o que ele deveria fazer. Moisés em um primeiro momento questionou como ele faria tais coisas. Mas Moisés ficou, ouviu o que o anjo tinha a dizer, questionou um pouco, mas seguiu e cumpriu o propósito de Deus na sua vida. Podemos ver o poder de Deus se apresentando diretamente para ele. Em um primeiro momento podemos até ficar assustado com os planos de Deus, mas não podemos ignorar o que Deus tem para nós. Moisés tinha 80 anos quando seu ministério começou a se cumprir oficialmente, pois ele havia vivido 40 anos no palácio dos egípcios e já estava 40 anos apacentando o rebanho. Outro exemplo do chamado de Deus, fica em 1 Samuel capítulo 3 versículo do 1 ao 10. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu, naquele dia, que, estando Eli deitado no seu lugar, e seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel, e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli, e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou, e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. O texto fala que Samuel ainda não conhecia o Senhor, e foi difícil para ele entender que a voz que ele ouvia não era a voz da pessoa que estava no mesmo lugar que ele. Detalhe que a voz de Eli ele conhecia bem, mas ainda assim era mais fácil para ele entender no seu subconsciente que Eli o chamava do que achar que era o próprio Deus que o chamava, mas olha a importância de sabermos com quem andamos. Eli também demorou um pouco para entender que era Deus que chamava Samuel, mas também assim que ele se atentou que era Deus ele disse a Samuel exatamente o que devia fazer. Então Samuel, cumprindo aquilo que fora determinado por Eli, se apresentou ao Senhor, e ali começou a trajetória desse grande profeta. Foi o profeta que ungiu os reis Saul e depois o sucessor o rei Davi. Quando Samuel foi chamado pelo Senhor ele tinha a idade de 12 anos. O último texto está em Jeremias capítulo 1 versículo 4 ao 19. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo,
Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu vê-lo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar, não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque, eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias queria dar desculpas para não ser usado por Deus. Senhor, eu não sei falar, pois não passo de uma criança. Então Deus arrumou diversas soluções para o problema de Jeremias. Soluções de Deus. A primeira solução é que Deus diz: Ei Jeremias, eu te conheci antes mesmo de nascer, ou seja, eu te conheço, eu sei que tu és capaz. A segunda é que Deus diz: Eu te consagrei, ou seja, Deus está dizendo: Tu não é qualquer um, tu é um escolhido meu. A terceira é que eu te constituo profeta, tu tens uma missão dada nada mais nada menos que pelo próprio Deus. A quarta é: Não temas diante deles. Ei Jeremias, por que tu tá com medo? Existe alguém maior que eu? Tem algo que eu não possa realizar, ou seja, não tenha medo, homem. A quinta, eu estou com você para livrar você de todo o mal. E a sexta, eu tenho uma grande missão para você. Então devemos nos perguntar por que quando Deus nos dá uma missão nós temos a ousadia de diminuir aquilo que Deus te para nós. Muitas vezes cumprimos tarefas e deveres dados por homens, seja no trabalho ou na escola, até mesmo em um grupo de amigos, e também pelos nossos pais. Mas na nossa vida a hierarquia é Deus em primeiro lugar, pelo menos deveria ser. Então não devemos fugir daquilo que Deus tem para nós. Quando Jeremias foi chamado por Deus ele tinha a idade de 25 anos, e ainda se dizia menino. Aqui temos 3 exemplos de 3 grandes homens de Deus, cada um na sua própria fase da vida. E vemos que as reações deles são totalmente diferentes ao receber o chamado de Deus. Moisés com 80 anos questionou sobre o seu chamado e sua capacidade de levar adiante aquilo que Deus tinha ordenado, mas depois aceitou o chamado e cumpriu o propósito de Deus para sua vida. Samuel, apenas um menino de 12 anos, ouviu a voz de Deus no meio da noite, não se acovardou e foi em direção a ela. Com apenas 12 anos ele já se prontificou no seu chamado e disse: Eis-me aqui, Senhor. Já Jeremias, um homem maduro de 25 anos, preferiu dar desculpas para Deus e se dizia ainda menino. Depois também aceitou o chamado de Deus. A verdade é que não tem idade para ser chamado por Deus, mas o que vamos fazer com esse chamado que vai determinar se vamos andar com Deus ou se seremos excluídos. Não importa a idade que temos, mas a disposição para ser usado por Deus, pois se Deus chamou ele também capacita a cada um dos seus. Se você gostou do conteúdo, curte, comenta e compartilha para que mais pessoas possam ouvir e aprender sobre a palavra de Deus. E não esqueça de ativar o sininho para receber novos conteúdos.